Oi, tudo bem? Meu nome é Bárbara e hoje eu vou dar uma aula de história para vocês com o intuito Era Vargas. A Era Vargas começa em 1930 e vai até 1945. Tudo começa com o governo provisório de Vargas, de 1930 a 1934. O que acontece é que na política da época era comum a café com leite. Então, se no poder estava um político paulista, ele apoiaria para a próxima eleição o político mineiro. E assim vice-versa. Mas Washington Luiz, carioca, mas com sua desenvoltura política paulista, apoia Júlio Prestes, outro paulista. Assim, criando um conflito entre as regiões e muita gente não gostou. Isso dá desenvoltura ao golpe de 1930, a Revolução de 1930, a Constituição de 1930. Eu uso como golpe porque qualquer poder dado em cima de legislação é dado golpe, porque não tem poder maior que esse dentro do Estado. Agora, a partir disso, tem uma nova eleição. Nessa eleição, Júlio Prestes está concorrendo e Vargas, com seu vice João Pessoa, também estão concorrendo. Só que Prestes acaba ganhando. E nesse mesmo ano que Prestes ganha, João Pessoa, vice de Vargas, é assassinado. Quando achado assassinado, isso virou um choque dentro da sociedade e mesmo não tendo nada a ver com a política, os políticos de Vargas, ele mesmo, acabam culpando e julgando Prestes como o assassino. Então teria mandado alguém matar, seria do partido do Júlio Prestes, seria alguém mandado, mas seria por causa da política. E isso causa uma revolta, o que traz Vargas como um governador provisório. Dentro desse governo provisório, que deveria durar pouco tempo, acabou durando 4 anos, tem algumas características em Vargas. Vargas é dado como alguém populista. Eu acho um termo pejorativo, porque populista é alguém carismático, e não é só de carisma que alguém chega em cima de um poder tão alto. E dado como populista, então nós temos que entender que um populista ele não dá migalha. É isso que sempre falaram, Vargas dá migalha ao povo e o povo aclama. Só que infelizmente eram necessidades, então ele cria os sindicatos, mas eram entrelaçados entre o poder político. Então todos eram entrelaçados ao governador Vargas, ele tinha um comando muito grande dentro de todos os sindicatos. Ele criou o Ministério do Trabalhador, então dentro desse ministério vem as leis trabalhistas, que é a CTL, que são leis extremamente complexas. A legislação trabalhista complexa do Brasil é levada a muitos países a ser estudada porque realmente era uma das melhores. Muitos dizem que foi uma cópia da legislação italiana, mas a complexidade vinha muito forte dentro dessa legislação. Conhecido como pai dos pobres também, era uma outra característica. Por mais que mãe dos ricos, ele era pai dos pobres. A mãe dos ricos, eles eram descartados por ser algo ruim, a imagem de Vargas, porque ele dava uma maior apreciação aos ricos. Então isso não era contado ao povo, isso não era retratado como foi retratado o pai dos pobres. Então, por mais que ele tenha dado essas coisas, ele queria em troca. Então, ele deu as leis trabalhistas, o Ministério do Trabalho, ele criou vários sindicatos. Isso era muito importante porque era uma necessidade muito grande aqui dentro do Brasil. Mas ele queria algo em troca. Foi da onde ele começou a industrialização do Brasil. A industrialização do Brasil não veio tão forte porque ele não poderia deixar de lado
ao café. O café com certeza era a maior riqueza do Brasil, só que o Brasil estava produzindo tanto café que o preço lá fora estava muito baixo, então a economia brasileira não estava seguindo, não estava crescendo. Nesse tempo, Vargas comprou o equivalente a 3 anos de sustentação do café fora do Brasil, internacionalmente, para que a exportação começasse a ficar mais cara. Então, ele valorizou a economia brasileira tratando-se do café, mas ele queria a industrialização do Brasil, ele queria algo que lá fora estava dando certo, aqui também tinha dado certo, aqui não dava para viver só do café, só da agricultura, ele queria estar desenvolvendo outros níveis de trabalho. Com essas leis trabalhistas, ele estava incentivando isso. Aí a gente chega na Revolta Federalista de São Paulo e na Constituição de 1934. Constituição de 1934 traz o governo constitucional, onde era uma necessidade do Brasil. O brasileiro queria a Constituição e a gente tinha essa necessidade da Constituição para a melhor organização do Estado. E junto com esse governo constitucional, tem as eleições para o próximo ano e vem um fato muito importante dentro do governo Vargas. Esse governo provisório, ele traz essa Constituição. Dentro da Constituição vamos ter o voto secreto e o voto feminino. Então é a primeira vez que as mulheres têm voz dentro da política, e o voto secreto, onde tinha menos influência política dentro dos votos. Então, como você não sabe meu voto, eu não preciso falar para você o meu voto. Eu posso omitir para você o meu voto, eu posso mentir para você o meu voto e tá votando em outra pessoa. Ganhando essa eleição, começa-se o governo constitucional de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele tem esse governo constitucional de 1934 a 1937, onde você encontra um grande acontecimento político, que é a polarização política. Então você vê de um lado, por Luiz Carlos Prestes, a ANL, que é a Aliança Nacional Libertadora, com princípios comunistas e querendo uma ditadura comunista em cima do Brasil. Já do outro lado, nós temos a AIB, governada pelo Plínio Salgado, que é a Ação Integralista Brasileira, sendo totalmente fascista e totalmente de direita. Também dentro do governo constitucional do Getúlio Vargas, nós temos a Intentona comunista, Levante comunista. O Intentona é mais fácil ser usado entre aspas, por ser outro termo pejorativo. Mas em 1935, se encontra a Intentona comunista, onde vai ajudar Getúlio Vargas com um plano Cohen. A Intentona comunista é da ANL, de Luiz Carlos Prestes, e tem o apoio da União Soviética, porque na época era comunista. E vamos ao plano Cohen. Plano Cohen como uma desculpa para conseguir a ditadura brasileira. Então, da ditadura brasileira, nós temos em 1937 um falso plano onde os comunistas iriam acabar conquistando o Estado. Então Getúlio Vargas vira para o Brasil e fala: eu vou tornar isso uma ditadura porque nós não podemos deixar os comunistas assumirem o governo. Apoiado por muita gente que vê ele como alguém que vai melhorar a situação brasileira, alguém que não vai deixar o comunismo, porque na época, e continua ainda, você não gosta do comunismo, como você não quer o comunismo, você tem que ir direto para a direita, ou porque você não quer a direita, você tem que ir direto para a esquerda. Então não existe um meio termo, não existe uma mesclagem dessas
dessas diretrizes políticas. Então, em 1937, começa o Estado Novo, até 1945, onde se trata da ditadura Vargas. A ditadura de Vargas tem a Constituição de 1937. É a primeira ditadura onde não se encaixa em nenhum partido. Não existe partido político dentro da nossa ditadura brasileira. Então, Hitler teve a ditadura fascista e tendo apenas um partido político que era fascista. Aqui no Brasil a gente não teve. Então, por mais que parecido com o fascismo, a gente não pode falar que tinha um poder político fascista por causa do partido. Não tinha nenhum partido dentro da nossa ditadura. A ditadura, o DIP, que é a censura e a forte propaganda de Getúlio Vargas. Então, para que o pai dos pobres e a mãe dos ricos não se tornasse alguém como um líder ruim de acordo com o povo, ele começa a fazer forte propaganda política, causando uma impressão boa e de um líder populista, um líder carismático, um líder que vai melhorar o Brasil. Ele tem essa forte propaganda no Brasil que ele tá certo e que as pessoas seriam que tá aceitando isso. E também a censura. Então nós vamos ver agora a forte recluso da música brasileira. Então vamos ter artistas passando por muitas dificuldades por não conseguirem se expressar desse modo. A censura em livros, músicas, em qualquer tipo de arte, qualquer tipo de expressão. Então você não pode estar indo contra o teu líder. A gente tem essa censura e tem que estar cumprindo com o que o governo tá dizendo, tá ditando dentro dessa ditadura. Agora a gente vai desenvolver um exercício sobre o plano Cohen e como que o Estado Novo conseguiu se tornar, né, a ditadura. Então, se você quiser pausar e responder ou tentar e depois corrigir, senão é só deixar o vídeo continuar. A letra correta é a letra B, pois as outras são fantasiosas. Se você tem o conhecimento desse acontecimento, você percebe onde as outras comentam algumas outras coisas que não vieram a acontecer ou que exageraram, sem contar que quando você interpreta o plano Cohen, você percebe que esse falso plano foi um golpe de Estado para conseguir a ditadura e que ele acabou usando o comunismo como algo que estava sendo muito recluso pelo povo e aproveitou para conseguir colocar a área partidária dele em cima do poder absoluto. Então, qualquer pergunta é só deixar aqui nos comentários, que eu vou estar com a minha conta do YouTube respondendo qualquer pergunta. Agradeço por verem minha aula. Peço que, por favor, compartilhem esse vídeo. É muito importante para a gente estar alcançando o máximo de pessoas possíveis que precisam desse auxílio dentro da escola ou por alguma dificuldade de estudar nesse tempo tá difícil dentro da quarentena, ou até para estar ajudando, auxiliando em cima de resumos para o Enem. Então, compartilhem bastante, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. E é isso, beijinhos! E não se esqueçam que podem dar sugestões ou tirar dúvidas também pelos nossos Instagrams que estão na descrição.